Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui dando continuidade à nossa série de VFX sobre o holograma interativo e nesse episódio eu vou mostrar para vocês como fazer a parte de iluminação. Então, se vocês estão gostando da série, se estão gostando de outros vídeos que a gente faz aqui no canal, aproveita e já deixa logo o joinha. Se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações sempre que a gente postar vídeo novo e quem sabe se estiver gostando realmente do conteúdo do canal, já aproveita e aciona aí também o botão valeu demais, que a gente agradece muito se vocês quiserem fazer isso, tá? Nesse vídeo em particular eu vou mostrar para vocês como fazer o efeito de iluminação e a gente vai fazer isso sem uso de nenhum plugin, usando apenas recursos nativos do After Effects. A gente vai começar o vídeo exatamente do ponto onde parou na aula anterior, e nesse caso eu só vou fazer algumas pequenas modificações. No vídeo anterior a gente já tinha montado a parte do holograma, mas para não ficar pesado eu vou desativar essas camadas aqui do Motion. Então você também pode diminuir aqui a resolução para metade, por exemplo, para não precisar ficar usando tanto processamento. E eu vou criar então o efeito da iluminação numa composição nova, mas não é uma composição qualquer. Essa composição ela tem que ter exatamente as mesmas propriedades do nosso vídeo base. Então vou clicar aqui em composição, nova composição, vou chamar isso aqui de luz, por exemplo, e vou verificar se as dimensões são as mesmas. No caso são 720 de largura por 1280 de altura. No meu caso aqui já está correto, se não tiver você pode colocar em personalizar e digitar as dimensões do vídeo que você usou para filmar. Uma outra coisa que a gente precisa fazer é colocar o tempo de duração do vídeo. No meu caso ele tem pouco mais de 15 segundos, então eu coloquei também essa duração aqui. Então vamos dar OK assim, está a cor do background para preto, simplesmente desativando aqui minha transparência para ficar mais fácil a gente visualizar o efeito de luz. E vou criar uma camada nova, novo sólido. A cor desse sólido não faz diferença, tá? Porque eu vou aplicar aqui um efeito de ruído que vai ser justamente a nossa base para que a luz fique mais animada, ok? E agora no menu efeito eu vou lá em ruído e granulação, ruído fractal. Eu preciso que o contraste entre as regiões brancas e as regiões escuras dessa imagem fique bem alto, então eu vou ajustar aqui na parte de contraste, por exemplo, algo em torno aqui de 300. E também aqui na parte da transformação, eu vou diminuir isso aqui para algo em torno de 10 ou 15. Eu vou animar essa granulação. Então aqui na parte de evolução, com o tempo aqui no 0, eu vou gravar aqui o reloginho, né? E no final do tempo, no final dos 15 segundos, a gente vai colocar então, por exemplo, aqui com 10 voltas, por exemplo. Agora eu vou aqui na minha canetinha aqui de máscara e vou desenhar aqui uma forma de máscara aproximadamente como se fosse uma gota aqui, tá? Então vou fazer um ponto aqui. Então vou deixar aqui essa parte da base aqui mais próxima do fim, tá? Se não estiver ainda próximo, eu vou colocar um pouco mais próximo aqui do fim da tela. Também vou deixar isso aqui um pouco menor. Então vocês vão ver que a animação ficou apenas dentro dessa região aqui que eu fiz a máscara. Essa parte aqui, que eu chamei de luz, na verdade ela só tem essa camada e só tem esse efeito. Então o que eu preciso fazer agora é transformar essa camada numa pré-composição, para que eu possa aplicar os outros efeitos como se a imagem já fosse assim, e não uma imagem que recebeu uma máscara. Com a camada selecionada, a gente vai clicar lá em camada, depois aqui em pré-compor. Eu vou chamar isso aqui de emissor. E vou marcar a opção de mover todos os atributos para essa nova composição. Assim é como se fosse uma imagem que já estava criada dessa forma, sem nenhuma intervenção de efeito. E agora, nessa camada que eu criei aqui, né, nessa pré-composição que eu criei aqui, é que eu vou aplicar os outros dois efeitos. A gente vai vir aqui em efeito, depois em gerar, e vocês escolhem então a opção CC Light Rays. Pronto, a gente vai deslocar então esse ponto de centro aqui para a base da gota. Aqui. Vocês vão perceber que quando a gente coloca aqui na pontinha, ele aparece já alguns raios, né? Eu vou ajustar um pouquinho, até deixar isso aqui mais alto, em torno de 100, e deixar mesmo o arco aqui bem baixinho, tá? 0 aqui mesmo. Então vamos dar uma olhada como é que ficou até agora. Então, como vocês estão vendo, dá uma boa variação aí de luz. Essa variação, como eu falei, você pode ajustar caso você queira uma variação maior entre claros e escuros aqui, simplesmente clicando duas vezes aqui na pré-composição do emissor
e fazendo então um ajuste aqui em relação ao brilho e contraste ou, por exemplo, em relação à escala, tá? Vou deixar essa escala um pouquinho menor, por exemplo. Opa, não tanto, que acho que em torno de 8. E vou aumentar um pouco mais aqui a relação entre brilho e contraste. Pronto, vamos ver como é que ficou, voltando aqui na composição da luz. Pronto, eu fiquei bem satisfeito com o efeito que gerou até aqui. Só que a luz está branca, né? E essa gotinha aqui está dando para ver, né? Eu vou aplicar um outro efeito aqui, que é um efeito para colorir. Então lá em efeito, depois na parte de correção de cores, a opção matiz saturação. Eu vou marcar a opção de colorir e vou ajustar aqui a saturação para ela ficar bem mais alta. E depois eu ajusto a cor para a cor que eu quero dar para a minha luz. Nesse caso aqui eu vou querer que ela fique um pouco azul, né? Um tom de azul. Vou ajustar aqui até que fique no tom de azul que eu quero. Pronto, estou bem satisfeito com essa configuração aqui. Então vamos ver como é que a gente vai encaixar essa luz lá no nosso holograma. Como é que eu vou retirar essa partezinha aqui de baixo, tá? Volto lá no meu vídeo base. Eu vou voltar aqui no meu projeto. Vou pegar o meu vídeo base original, jogar aqui na primeira camada da composição. Então com a camada selecionada, eu vou aqui primeiro no menu camada, novo, e escolho objeto nulo, justamente para que eu tenha um objeto para onde jogar essas informações de posição depois de rastreado. Com a camada agora do vídeo base selecionada, eu vou lá na opção de controlar movimento. Eu vou ajustar aqui, ó, como vocês podem ver, até aproximar um pouquinho mais, ó, eu vou ajustar essa parte externa até que ela passe do tamanho do objeto que eu quero rastrear, e a parte interna vou deixar aqui aproximadamente com o tamanho do objeto mesmo, tá? Aqui eu vou fazer apenas mais 2 ajustes adicionais, tá? Você vai clicar aqui na caixinha de opções. No seu, provavelmente, a opção que está marcada aqui é essa, adaptar o objeto. Mas como eu quero que ele pare, caso ele perca um pouquinho a posição do objeto, então eu vou trocar para essa opção aqui, parar de rastrear. Vou dar OK dessa forma. E a outra opção que eu vou trocar é aqui na caixinha de editar destino, verificar se as informações de posição já vão ser jogadas para a minha camada de nulo que eu tinha criado anteriormente. Nesse caso aqui é a minha nulo 2, então está OK. Com tudo isso aqui já configurado, eu vou dar play e aguardar que ele conclua o processo de rastreamento do objeto. Quando ele para, pessoal, porque às vezes ele pensa que saiu do alvo, né? Que ele perdeu aqui o objeto. Se você verifica que continua tudo certinho, é só continuar dando play novamente. Se houver necessidade, você pode fazer algum ajuste aqui da configuração, mas no meu caso não precisa, o objeto continua aqui no centro do quadro, só dar play novamente. Nesse momento aqui o dedo entra no quadro, mas como eu falei, contanto que o objeto não saia do nosso quadro de ajuste, você pode dar play normalmente que ele não vai perder o encaixe. Concluída essa etapa, você vai clicar no botão aplicar para ele transferir as informações de posição para a nossa camada nulo 2. Só confirma aqui, OK. A gente pode até selecionar o nosso vídeo base aqui e excluir, simplesmente deletar. Porque tudo que a gente precisa já está aqui no nosso objeto nulo 2. Vou voltar aqui para o ponto 0 e vou trazer agora aquela camada, né, aquela composição chamada luz que a gente preparou antes. Então vou arrastar aqui para a nossa composição. Ela está, obviamente, com um tamanho muito grande, tá, pessoal? E tem essa marquinha aqui também. Então, ó, eu vou primeiro ajustar um pouco a escala. Apertei a letra S, 60%. Vou também ajustar um pouco aqui a posição desse objeto, apertando a letra P. Vou deixar aproximadamente na posição que eu considero que fique legal. Lembrando que a parte que vai ser mostrada no final é só essa parte aqui, tá, pessoal? Então não precisa se preocupar com a gotinha não, ela pode até ficar um pouquinho mais para baixo se for o caso, não tem problema. Eu vou vincular essa camada aqui à camada do nulo 2, certo? Eu posso fazer isso simplesmente clicando aqui e arrastando esse rabinho de porco. Porque agora, quando a minha cena se movimentar, a luz vai sempre acompanhar. Um outro detalhe importantíssimo agora é a parte de máscara, certo? Que é justamente para que a gente possa recortar a luz para aparecer só no pedaço que nos interessa. Então vou pegar aqui a canetinha e vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, por exemplo, essa luz um pouco mais fechada, tá? Vou dar um clique aqui,
é bem importante que a camada de luz esteja selecionada, tá, pessoal? Senão isso não vai dar certo. Então, mais um ponto aqui, por exemplo. Eu vou clicar e arrastar aqui nessa parte, porque eu quero criar uma parte arredondada aqui embaixo. Mais um outro desse outro lado. Um outro aqui em cima. E um outro aqui no meio. Clicando e arrastando, para deixar arredondado, tipo uma lâmpada mesmo aqui, tá? E fechar. Agora, eu vou configurar um pouco as bordas, para que as bordas fiquem um pouco mais suaves, tá? Então, ó, a gente vai, na mesma ferramenta lá onde pegou a caneta, e pega essa pena, tá? Funciona assim, ó, tá, pessoal? Pena, você vai clicar e arrastar para fora. Ele vai fazer uma suavização na luz para toda essa região aqui, ó. Só que eu quero que seja mais suave em cima e menos suave embaixo. Então, ó, nessa parte de baixo eu vou clicar e arrastar para fechar essa região aqui, ó, de tal forma que nas laterais ela vai gradualmente ficando mais suave. E aqui embaixo ela fica com um recorte mais duro, digamos assim, mais marcado, tá? Uma outra coisa que eu vou fazer é trocar o tipo de mistura, tá? Nesse caso aqui está normal, mas a gente vai trocar isso aqui para adicionar, porque a luz fica mais acesa aqui, como vocês vão perceber, tá? Uma outra coisa que eu quero fazer é, digamos assim, enfatizar esse efeito, tá? Então eu vou lá no menu Efeito, depois aqui na parte de Estilizar e vou aplicar aqui um efeito de brilho. Ele vai ficar mais intenso, só que está intenso demais porque eu queria que ficasse. Aí eu vou deixar esse valor aqui mais alto. E o valor aqui do raio vou deixar mais baixo. Você pode fazer essas configurações aí como você preferir, tá? Dependendo do quanto que você queira que esse efeito ele esteja mais ou menos visível, né? Digamos assim. E se você quiser que esse efeito fique ainda mais perceptível, a gente pode também simplesmente duplicar a camada. Então, ó, dá um Ctrl D aqui para duplicar a camada. Posso até desalinhar um pouco aqui o tempo, ó, porque fica um efeito interessante, né? Uma camada por dentro, outra por fora. E outra coisa que você também pode fazer é fazer uma pequena mudança, por exemplo, de escala. Tá? Então, vou deixar essa outra aqui um pouquinho menor, por exemplo, para parecer que ela está vindo de dentro, com a posição também um pouquinho mais baixa. Então agora eu vou só ajustar a opacidade para escolher a hora que esse efeito de luz vai aparecer, tá? Vou selecionar aqui as duas camadas, apertar a letra T de transparência, perto de 1 segundo. Coloquei para gravar e vou colocar aqui o valor 0. E aí pouco depois aqui de 1 segundo, esse valor já chegou aqui em 100%. Ok? Você pode até ajustar esse pontinho para começar um pouquinho antes, se quiser. Pronto. Eu vou voltar a habilitar aqui o olhinho das minhas camadas de Motion Graphics. E vou ver como ficou. Se eu achar que está muito exagerado, alguma coisa assim, a gente pode trocar aqui o tipo de mistura, em vez de adicionar, deixar, por exemplo, clarear ou tela, né, para não ficar tão exagerado. Enfim, esses ajustes aí mais finos a gente pode fazer com calma. Ou ainda, né, se você pode deixar ou retirar o efeito de brilho, certo? Vai depender muito do resultado que você queira que seja projetado aqui, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como é que ficou essa parte. Então, já fiquei bem satisfeito com o resultado. Se você quiser fazer algum ajuste, você pode personalizar à vontade, mexendo no brilho, no contraste ou até mesmo na cor. E na próxima aula eu vou mostrar para vocês como fazer o recorte do dedo para fazer o ajuste da interação também do holograma, tá certo? Então, se você está gostando dessa série, se está gostando de outros vídeos também que a gente está postando lá no canal, já aproveita, clica aí no gostei. Se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. Também para apoiar o canal, você pode clicar aí no Valeu Demais, que com certeza a gente vai ficar muito grato, vai falar aqui o nome de vocês que contribuíram. E acompanha outros vídeos também que a gente posta de outros conteúdos no canal, como o projeto do Engajados Cast. E não esquece, segue a gente também nas redes sociais pelo @a3d.tuti. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido fazer e até a próxima. Valeu!